Apresentamos a história de Marcelo Calou nesta rubrica O Passado do Presente, que contamos em cada semana com o Manuel Clemente no programa Eclésia. Muito obrigado por estar mais connosco, muito boa tarde. Uma história de martírio, vimos há 8 dias como de facto foi essa determinação de ser missionário que levou Marcelo Calou ao martírio. Ao martírio. E agora, para esse serviço, para esse trabalho obrigatório na Alemanha, para onde foi convocado quando as suas previsões eram completamente outras, lá na sua Rennes natal, e onde era um jovem tipógrafo, pensar já no seu noivado, com a sua Marguerite, e como de repente lhe aparece essa convocatória e ele parte com um sentido missionário. No contexto da Segunda Guerra, não é? Claro, Depois de bombardeamentos estamos em 1943, na sua terra. Em março de 1943. 19 de março de 1943. E lá vai ele para o trabalho obrigatório na Alemanha. O trabalho obrigatório na Alemanha ainda não era um campo de concentração, mas não era nada agradável nem fácil. Era trabalhar, no fundo, para quem era francês, para o inimigo, e trabalhar com muitas horas de trabalho seguido, em condições muito precárias, mas ainda era, digamos assim, um trabalho, passo o termo, onde ainda até se podia oferir algum dinheiro, que ele, aliás, tinha a preocupação de mandar para casa, porque a família dele era pobre, portanto, ainda tinha ali as aparências de um trabalho, fosse efetivamente um trabalho forçado, ou pelo menos forçoso. Bem, e ele parte. E esse tempo que ele lá está, esses meses que ele lá está numa pequena cidade da Turíngia, numa fábrica, vão ser mesmo tempos de missão. Porque o que é interessante é que mesmo nestas circunstâncias ele não perde nem o sentido nem a prática missionária, quer dizer, apostólica, de estar junto dos seus colegas e também deportados ou obrigados de várias nações, e aumentamos o espírito, portanto não os deixando desanimar, mesmo, como digo, em tais circunstâncias. Eu vou pedir ao Paulo para ler mais um trecho deste trabalho de Couve de Morreville, que é muito esclarecedor. Marcelo foi enviado para a província da Turíngia, na Alemanha Oriental, para uma pequena cidade chamada Zella-Mehlis. Foi destacado para a Karl Walter Waffenbreich. O dia de trabalho durava 10 a 11 horas, com 1 hora de almoço. Durante o primeiro mês, escreveu para casa muitas cartas que davam mostras da forma como reagia ao desafio. A frase-chave era: depressa me dei conta de que a melhor forma de não desanimar e continuar a viver é esquecer o próprio sofrimento e pensar nos outros. Descobriu, entretanto, que havia uma igreja católica em Zella-Mehlis e na Páscoa Marcelo já conseguira que 18 dos seus colegas de quarto fossem à missa, ou seja, todos exceto um. O sacerdote, o padre Stenberg, viera de Sul e falava francês. Marcelo persuadiu-o a celebrar missas especiais para os trabalhadores estrangeiros de língua francesa. O grupo da JOC concentrou-se em arranjar formas diversas de recuperar o estado de espírito dos seus companheiros de trabalho. Organizaram, por exemplo, uma equipa de futebol. Também ensinavam peças de teatro. Estamos a ver, enfim, qualquer outro, passa a expressão, não é? Eu ia dizer até a generalidade, teria desistido. Não é? Então, quando tudo estava a correr bem, o rapaz tem a sua vida perspectivada, vai casar, de repente cai a guerra autenticamente em cima com os bombardeamentos aliados a Rennes, morre a irmã mais velha, no funeral recebe a convocatória para ir para o trabalho obrigatório na Alemanha, aceita ir com esse sentido missionário, já desossista empenhado. Lá está, nessa pequena cidade da Turíngia, mas com um trabalho de 10, 11 horas diário, com 1 hora para o almoço. Bem, a tentação de desistir seria muito grande, ou pelo menos de sobreviver apenas à tona d'água e sem qualquer espécie de influxo em redor. Não vai ser assim com Marcelo Calou. Aquilo tudo que ele já tem dentro dele, provindo do que nós já vimos, da sua juventude, da sua adolescência cristã, vai aqui render ao máximo. Porque ele vai fazer lá trabalho de joque entre os seus operários. Portanto, vai congregá-los, vai os animar. Também vimos aí nas cartas, vimos o trecho de uma delas que ele manda para a sua família com que sentimentos. A melhor maneira de eu vencer os meus problemas é ajudar os outros a resolver os deles.
o que já é efetivamente muito revelador, e pronto, vai ser isso mesmo, um jovem atencioso para aquilo que os outros também sofriam. Começa a fazer logo um grupo de joque, também encontra outros jocistas de França, e esse núcleo vai funcionar mesmo, e em todos os aspectos em que funcionava, quer na reunião, quer na parte litúrgica e eucarística. Lá descobre um padre que sabia falar francês e celebra-lhes a missa também para eles. A missa na altura era latim, mas enfim, com as explicações possíveis e porventura as leituras em francês. E começa a agregar. Quando é Páscoa já leva muita gente com ele à missa, entre esses jovens, todos eles também, a trabalho forçado lá na Alemanha. Mas não só, depois desdobra-se em muitas outras atividades. Quem se lembra desses tempos da Ação Católica, ainda recolheu alguma coisa deles, recorda-se como também isso significava desporto, significava teatro, significava atividades culturais, pois nesse ambiente, que é um ambiente, enfim, menos propício aparentemente a que essas coisas se desenvolvessem, o nosso amigo Marcel Calot com os seus colegas vão desdobrar-se em atividades e iniciativas. Nós até nos perguntamos como é que, enfim, mal alimentados e ao fim de 11 horas de trabalho ainda tinham tempo exterior e tempo interior, não é? Disponibilidade e disposição para se abalançarem numa atividade apostólica, como foi o caso. Mas não só, porque depois ainda não era um campo de concentração, repito, estamos ainda na fase do trabalho obrigatório, mas eles criavam rede, criavam malha com outras organizações católicas que, enfim, que lá iam sobrevivendo como podiam, mesmo na Alemanha nazi, e iam, efetivamente, alimentando essa chama e ajudando-se e motivando-se e encontrando-se na medida do possível. Portanto, é extremamente interessante verificar, e quanto mais isto se adensar, hoje é o 4º programa, ainda temos 4 pela frente, quanto mais as situações se tornarem graves, densas, pesadas, pesadíssimas até, mais vai brilhar o tal martírio, quer dizer, o tal testemunho cristão na dificuldade. Não é? E, enfim, às vezes as pessoas interrogam-se se efetivamente o cristianismo não é exatamente nessa fronteira que mostra tudo quanto vale, não é? Mas é particularmente aí, não é exclusivamente aí. Mas em vidas como as de Marcel Calot e aquilo que ele consegue fazer nestas diversas circunstâncias e sucessivas, a que dificuldades atrás de dificuldades sobrevêm sempre, ele consegue manter uma disponibilidade apostólica que é efetivamente extraordinária, mas que rapidamente se torna suspeita, não é? Nós não podemos esquecer que tudo isso era proibido, não é? E é uma coragem e uma ousadia para todas as vidas ou para algumas vidas? É pelo menos muito estimulante, Paulo, não é? Muito estimulante porque, é como nós dizemos neste programa, nós podemos falar destas coisas e destas realidades cristãs, evangélicas em abstrato, podemos teorizar, mas eu julgo que não há nada melhor do que verificá-las em vidas vividas e precisamente nessas fronteiras tão difíceis delas serem vividas, mas aí mesmo presentes e vitoriosas, porque se não fossem, não estávamos a lembrá-lo tanto tempo depois, não é? Embora não e por isso também foi beatificado, não é? Exatamente, mas por isso mesmo. Eu tenho dito aqui nas nossas conversas que a ênfase, o sublinhado que o pontificado de João Paulo II deu às beatificações e às canonizações foi extremamente oportuno. Exatamente na linha daquilo que já o Papa Paulo VI tinha escrito em 1975, de que os nossos contemporâneos aceitam melhor as testemunhas do que os mestres, e só aceitam os mestres se eles forem testemunhas. Ou seja, os nossos tempos já estão tão encharcados de conversa e contra-conversa que se não veem em vidas vividas e que são, enfim, facilmente apuradas porque os documentos, os estudos surgem e estão disponíveis, se não veem em vidas vividas e essas realidades propaladas dificilmente acredito. Mas ninguém pode ficar incólume, digamos, diante de um testemunho de uma força como a deste Marcel Calot. E acredito que também não, diante de outros momentos da sua vida que apresentaremos. Vão ser cada vez mais complicados e a estrada cada vez mais estreita, ainda a partir daqui. Fica então marcada essa conversa para de hoje a 8 dias, onde continuamos a apresentar esta história de martírio de Marcel Calot.